Então, vamos lá. Retomar, então, agora no processo de valorização. Marx, no final do capítulo 5, vai colocar que o processo capitalista de produção é a unidade, processo de trabalho com processo de valorização. E aqui, não vou voltar com uma coisa que a gente está sendo bem repetitivo, mas a gente acha importante isso. Quando a gente falava, o que é mercadoria? Unidade de valor de uso e valor. Ou seja, é unidade, quer dizer, uma unidade contraditória. A mercadoria não é só valor de uso, não é só valor. Inclusive, o valor precisa se apossar de um corpo, valor de uso. E aí a gente falou o trabalho. E aí a gente fez a divisão. Aquele trabalho que produz um valor de uso, a gente vai chamar de trabalho concreto, trabalho útil. O trabalho relacionado com valor, a gente vai falar de trabalho abstrato. De novo, na exposição da impressão, ora o trabalhador faz trabalho concreto, ora o trabalhador faz trabalho abstrato. Quando não existe trabalho concreto sem trabalho abstrato, não existe abstrato sem concreto. É uma unidade. O que a gente faz é, no momento da exposição, analisamos um momento ou analisamos outro. Algumas imagens atrás, volta, vou falar quando para. Mais um. Aí. Olha só. Quando o Gabriel começou a falar de processo de trabalho, o que está aqui? Primeira coisa, produção de valor de uso. Se é produção de valor de uso, qual é o trabalho que a gente analisa no processo de trabalho? Concreto. Podemos voltar lá. Então, quando a gente está falando de processo de trabalho, a gente está analisando trabalho concreto. No processo de trabalho, a gente não vai analisar produção de valor. Não faz diferença. Essa que é a verdade. Existe. Bom, na sociedade de mercadorias, o processo de trabalho vai ter nesse momento. Mas quando a gente analisa apenas o processo de trabalho, a gente está analisando a produção de um determinado valor de uso. Vamos lembrar, o valor precisa de um corpo para se manifestar. Precisa de um corpo para possuir. Precisa de um valor de uso. E é o que o Marx coloca. O objetivo do capitalista não é produzir valor de uso, não quer a satisfação das necessidades da humanidade. Só que tem um inconveniente, que ele só vai conseguir essa valorização do valor se ele produzir um valor de uso. Mas não um valor de uso para ele, um valor de uso para a troca. Então, por mais que não seja o foco capitalista, a produção de valores de uso faz parte do processo de produção capitalista, do processo de trabalho. E no processo de trabalho, que a gente analisa é o que está apresentado. Um trabalhador, seja autônomo, seja contratado por alguém, não interessa, tem acesso aos meios de produção, meios de trabalho, e transforma, muda a forma desse corpo. Inicialmente, tínhamos algodão, 10 libras de algodão, e fusos. Fuso. Ao consumir produtivamente algodão e fuso, tem fios. O Marx coloca. Para produzir 10 libras ou 10 quilos, precisa necessariamente de 10 libras de algodão. Precisa de um quarto de fusos. Do ponto de vista do valor de uso, a gente só vai ver uma mudança no corpo. E mais do que isso, a gente vai ver uma igualdade. Por quê? Para se conseguir 10 libras de algodão e um quarto de fusos, precisa, do que o Marx falou,
de 2 jornadas de trabalho. Extrair algodão da natureza, para tomar os fusos. E para consumir produtivamente o algodão e os fusos, precisa também de 2 jornadas de trabalho. E aqui entra aquela grande confusão que a gente tem, a gente está falando do valor. Tem como a gente calcular o tempo de trabalho, né, de uma mercadoria? Tem como a gente calcular o tempo de trabalho concreto. Quantas horas o fiandeiro trabalhou com algodão com os fusos para produzir o fio. E, curiosamente, nesse caso, o tempo para produzir 10 litros de fios é o mesmo tempo, né, para produzir 10 litros de algodão e mais um par de fuso, de outros trabalhos concretos. Extrator de algodão, e mais fuso, ferreiro, cozeiro. Mas aqui, né, o Marx está comparando jornadas de trabalho concreto para o processo de trabalho, né, que, inclusive, pode parecer com um preço. Considerando que a jornada são 6 shillings, né, 2 jornadas, né, de 8 horas, 12 shillings. Então, a gente consegue comparar, inclusive, o preço da jornada de trabalho. E, num processo de trabalho simples, né, a gente só consegue observar uma mudança de forma. Uma quantidade de fusos, de uma quantidade de algodão, que, ao serem consumidas por um trabalho específico, gerou um novo valor de uso e processo de trabalho. E não tem ainda nenhum, não necessariamente a gente está falando de uma mercadoria. Estamos falando daquele início lá que a gente falou. A humanidade sempre precisou produzir valores de uso. O que é produzir valor de uso? Transformar, seja matéria natural, seja matéria já transformada, em algo que vai satisfazer uma necessidade imediata. Fuso não dá para satisfazer a mesma necessidade que o fio. E o algodão também não. Então, transforma, às vezes, objetos para algo novo para manter. Mas, a princípio, né, pensando no processo de trabalho, pensando na produção de valores de uso, a gente vê transformações na forma das matérias. Então, como falamos, isso é processo de trabalho. A gente também está falando de processo de valorização. E aí começa a ficar mais interessante. Quando a gente fala de processo de valorização, a gente está falando de valor. O valor está relacionado a qual forma de trabalho? O abstrato. Existe trabalho abstrato sem trabalho concreto? Não. Quando, ao mesmo tempo, o fiandeiro está consumindo isso. Quase isso, na verdade. Ao mesmo tempo, né, que o fiandeiro está executando um trabalho concreto, produzindo valor de uso, a gente viu também um trabalho humano em geral, né, que a gente pode dizer fornece o que a gente chama da substância do valor. Quando a gente analisa o processo de produção capitalista, do ponto de vista do processo de valorização, o que a gente tem? Continua tendo o valor dos meios de produção, 2 jornadas, trabalho, mas aqui não interessa para a gente a forma. Interessa que esse objeto de trabalho, né, vai servir de substrato material para o valor. Ou seja,
para, enquanto a força de trabalho é consumida, é utilizada, né, ela fixa esse valor que é criado em algo material que precisa. Por isso, do ponto de vista do processo de valorização, a gente tem um incremento. Se conserva, aí a Mariana, né, colocou, né, se conserva o valor dos meios de produção, afinal, eles são trabalho pretérito, já são trabalho objetivado em algum momento, né, já teve outras matérias-primas que serviram para, né, fixar esse substrato, valor, só que agora é trabalho que o Marx vai chamar de trabalho morto, que só vai ser avivado com o trabalho vivo. Ou seja, enquanto o alfaiate consome o corpo dos meios de produção, ao mesmo tempo que ele produz um novo corpo, que é o fio, ele está conservando o valor antigo dos meios de produção e criando um novo valor. Então, é um duplo processo. O trabalho útil, o processo de trabalho, ele serve, como a gente viu antes, para conservar os valores que já existem. Ao mesmo tempo que se transforma e se conserva esses valores que já existem, ele está trabalhando, é trabalho vivo, vai se incorporando um novo valor. Então, conservação e criação de valor é um processo que o trabalhador faz ao mesmo tempo. Né? Ele não, primeiro eu vou só transformar, só conservar o valor antigo, aí paro de trabalhar, aí continuo de novo, agora só criando valores novos. Não. É um processo concomitante. Na mesma medida em que o trabalho concreto serve para conservar o valor já existente, o trabalho abstrato que ocorre ao mesmo tempo está criando um novo valor. O Marx coloca, na mesma proporção que se conserva, se cria. Né? Por isso, é bem importante enfatizar o duplo caráter de trabalho. Não existe só trabalho concreto e depois só trabalho abstrato. Ao mesmo tempo, o trabalho é concreto e abstrato. Né? A diferença é que a gente, ora, está preocupado com o valor de uso, ora está preocupado com o valor. Então, quando nos interessa o corpo da mercadoria, a gente vai falar do trabalho concreto. Né? Para transformar algodão e fusos em fio, né? O capitalista que está comprando isso vai querer desperdiçar. Então, precisa de um trabalho específico, concreto. Precisa do fiandeiro. Pode contratar um padeiro? Pode. O padeiro não vai ter a mesma habilidade, vai perder tempo, vai desperdiçar. Né? Precisa. Então, o capitalista, quando vai comprar força de trabalho, ele busca, sim, uma especificação. A gente vai ver mais no capítulo 11 e 12. Né? Ao mesmo tempo, o capitalista quer força de trabalho em geral. Ele quer desprender algo, um dispêndio de força de trabalho humano em geral, que precisa se fixar em algum corpo. Interessa para o capitalista? Não. Mas se ele comprou algodão e fusos, ele vai querer um trabalho que resulte em um novo produto que consiga pegar todo esse valor que já existia no trabalho morto no novo produto. Só que olha só o que acontece. Os capitalistas, seguindo a lei do valor, vai comprar equivalente para equivalente. Né? Vai comprar os meios de produção pelos 12 xelins, compra a força de trabalho por 3 xelins, que é o valor dos meios de subsistência que o trabalhador precisa, a gente discutiu no final do último capítulo, né, equivalente para equivalente. E olha só, no final, vai ter 15 xelins. Exatamente o que ele tinha antes.
ele consome produtivamente, ele transforma o corpo do algodão em difusos, faz o trabalhador consumir produtivamente esse meio de produção, equivalente por equivalente, só que no final, para surpresa dele, a gente não tem o DMD linha. Nesse processo, a gente tem DMD, que ele estava com 15 shillings, troca por 15 shillings de mercadorias, e no final sai com 15 shillings. A gente pode até colocar isso em horas, 16 horas de valor, 4 horas de valor de força de trabalho, no final termina com as mesmas 20 horas. E aqui esses nem precisam dar muita importância agora, mas é importante que também dá para representar isso em jornadas de trabalho. Ou seja, é como se ele tivesse já comprado 2 jornadas de trabalho etéreas, que já ocorreram, se materializaram no produto, comprou mais meia jornada de trabalho, 4 horas de trabalho, e no final sai com 2,5 jornadas de trabalho. Comprou 2 que já existiam, contratou uma nova que já existia. Ou seja, aqui não tem como a gente ainda entender de onde raios sai a mais-valia, de linha. Por quê? Vamos para o próximo. Tem a ver com critério que eu entendi. É o pronto do cara para uma jornada de trabalho. Não. Equivalente para equivalente. Quando o capitalista compra força de trabalho, ele está comprando pelo seu valor de troca. O valor de troca de uma jornada de trabalho para o trabalhador sobreviver 24 horas, nós fizemos 3 shillings. E ele troca equivalente por equivalente. Só que qual que é o valor de uso da força de trabalho? Mais simples ainda. Qual? Trabalhar. Com 3 shillings, equivalente a 4 horas, né, meia jornada de trabalho, o trabalhador consegue reproduzir o equivalente dos seus meios de subsistência para viver 24 horas. Mas ele não poderia trabalhar 8 horas? Poderia. A grande sacada do capitalista, próximo, é que ele entendeu a diferença entre valor de troca da força de trabalho e valor de uso da força de trabalho. O valor de troca é o equivalente a meia jornada de trabalho. Ou seja, com meia jornada de trabalho, se produz uma quantidade nova de valor que, ao se pagar o trabalhador, ele consegue trocar por todos os meios de subsistência que ele precisa para sobreviver por 24 horas. Não, a gente está enfatizando desde o começo. A partir do momento que a troca ocorre, o valor de uso é de quem comprou. E ele pode fazer o que quiser. A gente tem os exemplos da caneta. Posso usar a caneta para escrever no quadro? Sim. Aparentemente, é o mais lógico a se fazer. Você usa melhor. Mas posso deixar a caneta exposta, como enfeite, posso usar para matar alguém. Né? Não interessa. Quem produziu a caneta, depois que ele troca, não tem mais poder nenhum sobre a caneta. A mesma coisa, a força de trabalho. A partir do momento que há a troca da força de trabalho pelo salário, o valor de uso é do capitalista. Ele pode querer só produzir o necessário? Só vamos reproduzir? Pode. Mas qual que é a vantagem? Se ele tem uma mercadoria que, pagando meia jornada de trabalho, ele pode colocar essa mercadoria para funcionar durante uma jornada inteira. Né? Então, a gente só entende o processo de produção capitalista quando a gente coloca o processo de trabalho e processo de valorização juntos, entendendo a diferença entre valor de troca da força de trabalho e valor de uso da força de trabalho.
Bom, se em meia jornada o trabalhador consegue transformar 10 libras de fio e um quarto de fuso, 10 libras de algodão e um quarto de fuso, em 10 libras de fio, se eu colocar, então, o trabalhador, eu sou um capitalista bonzinho, colocar uma jornada justa, 8 horas, das 8 ao meio-dia, para 2 horas para o almoço, das 2 às 6. Vai dizer, escala 2, 5, 2, segunda a sexta. Um capitalista bonzinho. Justo, troca equivalente por equivalente apenas. Olha só. Então, se ele consegue transformar 10 libras de algodão, um quarto de fuso, em 10 libras de fios trabalhando meia jornada, que é o valor da força de trabalho, se eu uso o meu direito, usufruir da força de trabalho dele pelo tempo, poderia usar 24 horas. É o nosso contrato. 24 horas a força de trabalho me pertence. Eu não sou ganancioso. Estou bonzinho. Então, eu só vou usar por uma jornada de trabalho. Só que para a força de trabalho funcionar, não mais por 4, mas por 8, eu preciso dobrar os meios de produção. Senão fica trabalho ocioso. Então, ao invés de desembolsar os 10 shillings para comprar algodão, vou comprar 20 libras. Vou fazer consumir meio fuso, não um quarto de fuso. E ao final dessas 8 horas, eu vou ter 20 libras de fio. Olha só, pensando só no processo de trabalho, bom, não tem muita diferença. Pegando lá no início que tinha 10 libras de algodão, se transformou em 10 libras de fio. 20 continua 20. Então, na questão do valor de uso, não houve diferença. Porém, quando a gente olha mais de perto o processo de valorização, o que aconteceu? Nessas 20 libras de algodão, não se incorporou somente 4 horas de trabalho novo. Agora se incorporaram 8 horas, uma jornada inteira. Então, em 16 horas de mês de produção, 4 horas de trabalho, a gente só reproduz o valor da força de trabalho. Agora, com 32 horas de mês de produção, se incorporam as 4 horas necessárias para reproduzir o valor da força de trabalho, só que a força de trabalho continua funcionando. Mas, então agora a gente tem uma quantidade de meios de produção que consegue incorporar mais trabalho novo, mais trabalho abstrato criado. Né? Agora, nessa quantidade de trabalho pretérito, né, se incorpora uma quantidade maior de trabalho vivo. Né? Isso resulta, no próximo, agora a gente entende o movimento DM'. Por quê? O capitalista começa com uma quantidade, né, de valor, ele pode expressar em 32 horas, né, ou 27 shillings. Pode dizer, esse daqui é o capital inicial que ele tem. Vai no mercado trocar equivalente por equivalente. Quais são os equivalentes que ele vai trocar? 24 horas, 24 shillings ou 32 horas em meio de produção, ou seja, um trabalho pretérito, que ele só vai transferir esse valor para o novo produto, e 4 horas ou 3 shillings em força de trabalho. Né? E consome isso por uma jornada inteira. Então, ao final, né, esses 3 shillings a mais, ou essas 4 horas a mais que ele sai, que é o que a gente chama de mais-valia, o que é? É todo o trabalho excedente ao necessário para reproduzir o valor da força de trabalho. Então, olha só, o trabalhador está trabalhando, está formando valor novo. Né? Na primeira parte da jornada de trabalho, todo esse valor novo, quando é vendido,
falou, precisa voltar, serve para quê? Para ocupar o espaço, o que o capital destinado a comprar força de trabalho. Né? Então, se o trabalhador trabalha apenas o necessário para reproduzir o valor da sua força de trabalho, aqui não temos mais valia, não temos valorização do valor. Mas tem meios de produção suficiente para o trabalhador trabalhar além do trabalho necessário, para estender a jornada de trabalho para além do tempo necessário apenas para reproduzir a sua força de trabalho. Todo momento, além daquele trabalho, né? E esse trabalho se incorpora no corpo de uma mercadoria, é o que a gente chama de mais-valia. Por isso, que aqui a gente pode apresentar, né, o DM. Como o capitalista tendo inicialmente 36 horas, compra mercadorias equivalentes às 36 horas, e ao final, depois de consumir produtivamente os meios de produção e a força de trabalho, que sai com uma nova mercadoria com valor a mais. Né? Sempre trocando equivalente por equivalente. Né? Colocando nos xerins, né? Todo mundo adora, moedas assim, fácil, que a gente entende, fácil. Inicia com 27 xerins, troca esses 27 xerins por mercadorias, por meios de produção e força de trabalho, e ao final, quando ele transforma, né, o algodão em fio, ele troca esse fio por 30 xerins. Por quê? Tem todo o trabalho pretérito dos meios de produção, as 32 horas, acrescidos, né, de uma jornada de trabalho a mais. Né? E essa jornada é dividida, uma parte, na reprodução do valor do força de trabalho, então, nessa parte, não tem ganho nenhum para o capitalista, só a reposição do capital usado no salário, e tudo que excede vai para o que a gente chama de mais-valia. Né? Então, aqui que está o segredo da mais-valia. Como que, sem burlar a lei do valor, trocando equivalente por equivalente, ao final do processo, sai com esse movimento de valorização do valor, com um capital maior do que ele ingressou. Certo até aqui? Tranquilo? Ótimo. Eu não entendi se essa questão de estender a jornada de trabalho é estender literalmente o tempo dessa jornada de trabalho. É o tempo. Volta. Mas aí o capitalista não vai pagar o equivalente desse tempo também, ou ele só vai pagar uma jornada de trabalho essa? Não, ele paga meia, no nosso exemplo. Tá. Por quê? De novo, com o valor de meia jornada de trabalho, o trabalhador consegue os meios de subsistência para sobreviver por um dia. Então, com esses meios de subsistência, ele pode trabalhar uma jornada inteira, pode trabalhar 2, 3 é o limite, né? Uma jornada de 8 horas. Então, em teoria, o limite são 24 horas. Seriam 3 jornadas que o capitalista tem o direito de usar, porque comprou o valor de uso da força de trabalho pelo seu valor de troca. Ou seja, quando o trabalhador trabalha apenas 4 horas por dia, no nosso exemplo, ele trabalha, né? Esse trabalho se incorpora como novo valor de uma nova mercadoria, e só esse equivalente é o suficiente para ele trocar pelos meios de subsistência que ele precisa para sobreviver por um dia. Né? Então, qual que é a vantagem do capitalista de só unir as condições objetivas e subjetivas? Não, ele sacou que é a força de trabalho que produz mais valor. Quanto mais ele consegue consumir a força de trabalho, mais o valor dele se valoriza. Então, ele pode estender para uma jornada e meia, 1,6 jornadas de trabalho. Né? Antecipando, a luta pela jornada de trabalho é a maior expressão da luta de classes na sociedade capitalista.
Os capitalistas querem sempre expandir o máximo possível esse trabalho excedente, e o trabalhador quer cada vez mais trabalhar somente o necessário para reproduzir sua força de trabalho, para sobreviver. Então, aqui, olha só, ele vai usar a força de trabalho por uma jornada de trabalho. Só que somente meia jornada de trabalho produz já o equivalente da força de trabalho. Né? Ou seja, toda a outra meia jornada é apropriada pelo capitalista. É o mais valor produzido. É o trabalho expropriado. Né? Quando a gente fala, mais-valia é um roubo. Tecnicamente, não. Juridicamente, na lei burguesa, é um acordo entre iguais, né, que aceitam. O capitalista não tem direito nenhum sobre o salário do trabalhador. O trabalhador comprar os meios de subsistência que ele quiser. É o valor de uso do salário. Mesma coisa, o valor de uso da força de trabalho. O capitalista faz o quê? É o que a gente fala. Infelizmente, no capitalista, a força de trabalho não se separa do trabalhador. Então, tem que levar o trabalhador junto. Acho que isso é o que dificulta um pouco para a gente enxergar isso. Né? Porque é uma troca que o possuidor vai junto. Eu vendi a caneta e vou ver ela. Não vou dar pitaco nenhum sobre o que ele vai fazer com a caneta, mas vou ficar o tempo inteiro, como se precisasse da minha mão para escrever. Como se não desse para separar a mercadoria para adquirir. No caso, é só com a força de trabalho que acontece isso. Tem que fazer o trabalhador trabalhar para ela ser usada. Não tem como consumir força de trabalho se o trabalhador... E olha a contradição. Ele precisa executar um trabalho concreto. O capitalista não consegue só trabalho abstrato. Ele compra força de trabalho. Para conseguir a produção de valor, precisa produzir um valor de uso. Então, precisa de um trabalho concreto. Estamos falando, processo de trabalho, processo de valorização, acontece concomitantemente. Ao mesmo tempo, o trabalhador está produzindo um valor de uso, né, ele está produzindo mais valor. O que vai indicar a grandeza de valor produzida no processo de trabalho? A jornada de trabalho. O tempo que a força de trabalho ficou ativa por meio de um trabalho concreto. Mas, ao executar um trabalho concreto por 8 horas, teve 8 horas de consumo da força de trabalho no processo de valorização. Então, teve 8 horas de produção de valor. Né? Aqui, pegando, no final, ele tem 40 horas, né, do produto final. Dessas 40 horas, só 8 horas é de valor novo. 32 horas é valor passado. Resultado de um outro processo de trabalho, outro processo de valorização. Só que, para transferir essas 32 horas que já existem no novo valor, precisa de um trabalho concreto. Então, um trabalho concreto, já olha no chat, um trabalho concreto é importante nesse processo. Por quê? É ele que vai garantir a transferência do valor antigo para o produto novo. E o trabalho abstrato vai ser um valor novo de fato. Então, por isso que eles ocorrem ao mesmo tempo. Nas 8 horas que o alfaiate transforma algodão e fuso em fio, são 8 horas que esse alfaiate não está agindo como alfaiate, está agindo como ser humano em geral, expendendo músculos e energia, criando um novo valor. Então, ocorre na mesma medida. Só que o que interessa para o capitalista? Novo valor de uso? Não, interessa para o capitalista o valor criado. Então, quando ele está olhando a jornada de trabalho, ele não está olhando o alfaiate trabalhando. Ele está vendo uma força de trabalho sendo utilizada por 8 horas de maneira genérica, que, infelizmente, para ele, precisa se concretizar num valor de uso específico. Mas se é salsicha, se é um professor, que é o exemplo que o Marx vai dar, para ele é diferente. E esse valor de uso
que vai servir de substrato material para esse novo valor possuído. Né? No fundo do fundo, o que está acontecendo aqui para o capitalista? O valor está mudando de forma. Ele tinha 32 horas de valor na forma de algodão e fuso. Nessa forma de algodão e fuso, ao conservar esse valor, né, vai transferindo esse valor para o novo corpo. O valor vai se possuir de novo corpo, junto com o valor criado. Ao mesmo tempo. Mas o que a gente vai ter? No final, um novo corpo possuído agora por 40 horas de valor. Sendo que 32 já existia, só mudou de forma, e uma nova criada se incorporou nesse novo corpo que surgiu com o consumo dos meios de produção. Então, esse é o processo de produção capitalista. Eu tenho isso no chat. Mas para o trabalhador trabalhar, mais que necessário, tem que ter mais material e meio para trabalhar. Geralmente não é proporcional. Então, de onde sai o excedente que gera vantagem? Não. Normalmente tem que ser proporcional, senão é um desperdício para o capitalista. Se ele contrata o trabalhador uma jornada de 8 horas e só fornece matéria-prima para ele trabalhar 6 horas, vão ser 2 horas desperdiçadas. Né? Então, vão ser 2 horas que não vão se realizar. E não vai trabalhar por 8 horas. Mas só vai ter corpo para 6 horas, né, se materializarem. E o contrário também. Se ele compra mais matéria-prima do que o trabalhador consegue consumir, vai sobrar matéria-prima. Não, pode fazer estoque, mas, em geral, o que o capitalista busca é exatamente a proporção. Né? Por isso, o tempo socialmente necessário. Portanto, porque esse trabalhador tem que trabalhar numa destreza média. Ele não pode consumir mais matéria-prima do que socialmente se faz. É o exemplo das cadeiras. Não interessa se ele levou 6 horas para produzir uma caneta. Se a sociedade leva 6 horas, 4 horas, o valor dessa cadeira, se você leva tempo a mais, consome mais matéria-prima, está perdendo. Porque no final, as mercadorias são trocadas pelo tempo socialmente necessário. Na semana que vem, quando a gente for ver a mais-valia relativa, vai ficar um pouquinho mais fácil entender o tempo socialmente necessário. Aqui ainda pode parecer um pouco distante, que a gente está com exemplos individuais. Né? Mas vamos lembrar, normalmente um capitalista não tem só um trabalhador. Né? Então, quanto maior o número de trabalhadores, esses pequenos desvios vão se tornando cada vez mais irrelevantes, né? Se compensam, né? Aumentando o volume de matéria-prima, de força de trabalho colocado em movimento. Um exemplo individual, um capitalista contrata um trabalhador, sim, fica muito difícil a gente visualizar o tempo socialmente necessário. Né? Parece meio forçação, mas não. É negócio, vamos partir de um mundo perfeito e depois a gente vai vendo as incongruências. Certo? Eu ainda estou. Ótimo. Não sei, eu entendo que talvez o que eu não seja possível pode ser ligado dentro que seja a questão do quanto que o trabalhador precisa trabalhar para conseguir consumir os seus meios de subsistência. Só que, na minha cabeça, mesmo que o capitalista estenda a jornada de trabalho dele, ele ainda vai pagar o equivalente, não vai? Vai. Então, só que daí o trabalhador só vai consumir uma parte dessa jornada para conseguir sobreviver. Isso. Mas isso daí já não é após a produção, na esfera novamente na circulação? Sim. Mas, de novo, vamos voltar para o próximo slide.
Olha só. Boa pergunta, porque realmente as coisas estão acontecendo sempre ao mesmo tempo. Mas olha só. O capitalista teve que tirar de algum lugar esses 27 links. Inicial. Se pressupõe, na verdade, aqui não é o marco zero do capitalismo, que já vem ocorrendo. Então, quando o capitalista vende, está vendendo camisetas. Camisetas, e aqui, quando a gente fala de 40 horas, 30 xebrins, a gente está falando de 100 camisetas. Cada camiseta tem um valor unitário menor do que o capital total do nosso capitalista, que faz camisetas. Nem o capitalista produz uma única camiseta no processo. Sei lá, hoje em dia tem negócio de ouro, mas vamos pensar. Camiseta faz parte dos meios de subsistência dos trabalhadores. Então, olha só esse movimento. O capitalista tem esses 27 shillings que já foi vendido uma mercadoria antes. Dentro dessas mercadorias, temos camiseta que o trabalhador está usando para ir trabalhar. Só que a camiseta casa, ele vai precisar. Então, continua entrando no cálculo de vestimenta. Né? A criança cresceu. Então, o capitalista vai, compra a força de trabalho por 3 shillings. Tá? Vamos supor até que o trabalhador recebe antes de efetivamente trabalhar. Pega esse dinheiro no bolso, só que vai ter que trabalhar. Ao trabalhar, né, ele vai transformar o algodão, os fusos, em fio, um produto, e vai estar incorporando mais valor, que é o seu próprio trabalho. Né? Então, para o capitalista ter de volta esses 3 shillings na força de trabalho, o trabalhador precisa trabalhar, no mínimo, meia jornada. Se ele trabalha menos, o capitalista não vai conseguir o equivalente nem dos meios, né, de produção e da força de trabalho. Então, o mínimo para o capitalista não sair perdendo, o trabalhador tem que trabalhar pelo menos 4 horas para produzir pelo menos o equivalente ao capital inicial que ele tinha. Em outras mercadorias que vão ser vendidas e voltar a ser dinheiro. Então, vamos lá. O capitalista, ele não tem, o valor precisa se materializar em algo. Ele não vai ter a valorização do valor só fazendo trabalhar de forma genérica. Não, tem que fazer trabalhar, gerar um valor de uso. Esse valor de uso foi produzido para troca, então uma mercadoria precisa ser vendido. Então, o que acontece aqui é que uma parte da jornada de trabalho, mesmo o trabalhador já recebendo dinheiro inicial, para o capitalista continuar esse movimento de valorização do valor, precisa ser produzida uma quantidade de valores de uso proporcional a essa nova quantidade de valor. Então, o trabalhador precisa trabalhar e produzir um certo tempo, no mínimo o necessário, só que o capitalista comprou meio de produção não para ele trabalhar meia jornada, mas ele tem meio de produção para consumir durante uma jornada inteira. Então, metade da jornada serve para repor o valor da força de trabalho, né? E a outra metade vai ser incorporado a um excedente desse trabalho, que aí vai servir para o movimento de valorização do valor. Então, mesmo o trabalhador recebendo o salário antes, o capitalista é indiferente. Né? Ele quer que o trabalhador incorpore, né, o valor de uma quantidade de mercadoria suficiente para que ele não só reponha o valor investido inicialmente, como saia com excedente. Então, para isso, o trabalhador precisa consumir meios de produção por uma jornada inteira. Ele comprou para uma jornada inteira. Né? Então, se ele não trabalha essa jornada inteira, vai ficar o meio de produção ocioso. Então, por isso, né, que ele pode dizer, uma parte do trabalhador trabalha para si. Ele vai estar, e a gente sabe,
Ninguém recebe antes, a gente recebe depois. Então, ele precisa garantir que, pelo menos, esse se materialize, senão ele não vai receber, se a venda não se efetiva. Né? Mas o capitalista não quer que trabalhe só para isso, porque se trabalhar só para isso, não tenha dúvida que primeiro o capitalista vai se apropriar, que sobrar vai para você. Então, acaba tendo maneiras de coagir o trabalhador a trabalhar a jornada inteira. Né? Isso aí a gente vai ver principalmente no capítulo 8. Né? As formas de coação ao trabalho, né? Dentro da jornada estabelecida. Né? Mas é isso, uma parte... De novo, vamos pensar não só como processo de trabalho ou como processo de valorização, mas os dois ao mesmo tempo. Ao produzir um novo valor de uso, ao consumir o corpo dos meios de produção e dar origem a um novo corpo, o trabalhador está incorporando valor. Esse valor só vai se realizar com a venda desse novo corpo. Então, o capitalista só vai efetivar todo esse movimento ao ter uma quantidade de valor expressa numa quantidade de dinheiro, comprar mercadorias, consumir totalmente essas mercadorias, e ao consumir, dar um novo corpo para essas mercadorias possuídas por mais valor, e precisa realizar a venda. Ele precisa seguir todo esse processo. Não tem garantia nenhuma. Pelo contrário, muitos não conseguem fazer esse movimento. Há uma briga entre os próprios capitalistas, concorrência, vai influenciar muito mais. Mas aqui, nesse exemplo, é isso. Ele compra força de trabalho e meios de produção. O que ele quer fazer com isso? Usufruir o valor de uso dos produtos que ele comprou. O que é usufruir o valor de uso? Fazer a força de trabalho, consumir os meios de produção e gerar um valor de uso novo. Só que esse valor de uso novo não tem como objetivo satisfazer uma necessidade. Tem que ser o suporte material do valor. Essa é a suporte material do valor. Então é isso. Ele vai produzir para ter um suporte para todo esse processo que ele fez. Um pouquinho mais tranquilo, Mais ou menos. A Mariana fez uma pergunta aí. Então, o capitalista está num contrato de trabalho para pagar menos do que o produzido. Não é que ele vai pagar menos, ele vai pagar o valor da força de trabalho. Sim, o valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência que o trabalhador precisa para sobreviver um grande dia. Ele vai produzir mais. Exato, só que o valor de uso da força de trabalho é diferente do seu valor de troca. A capacidade de trabalho é maior, porque, vamos lembrar, qual a substância do valor? Trabalho. Então, ao trabalhar, se produz mais valor. Vamos lá, concreto e abstrato ocorrem ao mesmo tempo. Ao produzir um novo produto, está produzindo valor também. Né? Só que aí que entra, depois quando a gente entrar no próximo slide, tem um tempo necessário para se reproduzir o valor dos meios de subsistência. Esse novo corpo para ser trocado. Só que o valor de uso da força de trabalho, a capacidade de trabalhar, pode ser estendida além desse necessário. E a humanidade historicamente fez isso. A humanidade historicamente precisou produzir um excedente. A humanidade só desenvolve as forças produtivas quando tem um excedente. A humanidade só consegue crescer populacionalmente quando tem um excedente. Crianças não nascem podendo trabalhar. Adultos, quando chegam a uma certa idade, diminuem a capacidade de trabalho natural. Então, a população economicamente ativa, historicamente precisou produzir um excedente. Historicamente, a humanidade trabalha além do necessário e tem condições de fazer isso. A grande questão é o que se fazer com esse excedente. Durante milhões de anos, esse excedente foi de uso comum, também de todos. O que acontece na sociedade de classes, não só no capitalismo, no escravismo, é que o excedente é apropriado de maneira privada dos detentores dos meios de produção. Então, excedente a humanidade sempre produziu. A humanidade sempre teve capacidade de trabalhar além do necessário para reproduzir a força de trabalho. A humanidade sempre teve essa necessidade de trabalhar além. Mas a questão é como esse excedente é apropriado. Socialmente, individualmente.
Por qual classe? Se é pela classe que realmente está trabalhando, uma classe que não trabalha. Essa questão. Certo, Mariana? Eu acho que o que está difícil de entender, assim, é porque se a gente for pensar que para... se eu não conseguir falar, mas se vai precisar de mais meios de produção, né, para ter mais mercadoria, ele vai precisar que o trabalhador trabalhe, então, a jornada toda, ele também vai gastar mais, tipo, ele também vai ter que comprar mais meios de produção, ele vai ter que pagar mais o trabalhador, e aí fica parecendo que, no fim das contas, é tudo proporcional. A gente está tentando enxergar onde é que estaria a superexploração do trabalho. Na verdade, não é superexploração, é só exploração. A questão é essa. Que a função dos meios de produção é só ser o suporte material do valor criado. Então, é o que eu falei, tem uma proporção de quanto meio de produção para uma determinada jornada de trabalho. O que vai dizer? A experiência. Não tem um cálculo. E com o desenvolvimento das forças produtivas, essa proporção se altera historicamente por questões objetivas e até morais. Quanto excedente é bonito tirar. A Igreja Católica já condenou o lucro. Então, moralmente também se diz isso. Mas a grande questão, vamos para o próximo. Acho que talvez fique um pouco mais fácil. Né? Olha só. O que a gente tem, então, no movimento de valorização do valor? PM de quantidade de valor, trocado de mercadorias que viram uma quantidade maior de valor, que a gente pode dizer que é um D, que é trocado por meios de produção, que se pode chamar de capital constante, mais força de trabalho, capital valorizado, capital variável, que ao final vai ter um D'. Mas se eu começar a usar, esse movimento pode ser traduzido, né, por um C, que se transforma em um C'. O que é isso? O que é o C? O capital inicial. Os meios de produção e a força de trabalho, ou o capital constante, o capital variável, que se transforma em um C'. Continua o capital constante e o capital variável acrescido em mais valor. O que é esse mais valor? Agora, talvez trouxesse mais exemplos com números em outras proporções. Sim, poderia ajudar. Mas vamos, na verdade, voltar para os que a gente tem mesmo. Falta mais um. Mais um. Mais um. Não, na verdade. Vamos pegar o primeiro exemplo que a gente tinha. Né? 10 quilos de algodão, 1/4 de fuso, né, que gera 10 quilos de fio. Para transformar 10 quilos, né, de algodão, precisa de meia jornada. E aí vai gerar uma determinada quantidade de valor, que a gente viu aqui, que aí o capitalista, ela por elas. Claro, como que vem um ganho com isso? Bom, vamos trabalhar uma jornada inteira. Daqui a gente pode tirar uma regra de 3. Né? Quantos quilos, quantas horas de trabalho são necessárias para transformar? Dá para fazer. Na verdade, vamos lá, nosso exemplo só foi uma jornada de 8 horas. E se fosse uma jornada de 12 horas? Ia precisar de 30 quilos. E aí, o fuso inteiro. Não, um terço. 75. 3/4 de fuso. Né? Ou seja, tem uma proporção. Se fosse uma jornada de 16 horas, 2 jornadas, precisaria de 40 quilos de algodão e um fuso. Então, aqui no nosso exemplo, se encontrou a proporção do qual que é o limite que dá para aumentar o valor de uso, ou os meios de produção, com o limite de trabalho que pode ser incorporado.
Só que o que vai contar para o capitalista no final? A jornada de trabalho. Não interessa se ele vai gastar, vai comprar 10, 20, 30 ou 40. Todo o valor dos meios de produção do algodão e do fuso vai reaparecer no fio. O valor novo vai ser de acordo com a extensão da jornada. Né? Se ele compra 20 e a jornada é de 8 horas, um valor novo de 4 horas. Se ele compra 30, a jornada de 12, valor novo de 8 horas. Mas todo outro valor vai reaparecer. Se ele compra 40, uma jornada de 16 horas, o valor novo vai ser de 12 horas. Então, para o capitalista, o que interessa é, de fato, essa extensão para além do valor da força de trabalho. Né? É isso. E aí, realmente, uma coisa é você comprar 20 quilos de algodão, outra coisa é comprar 40. Para você conseguir mobilizar, né, 2 jornadas de trabalho, realmente você precisa de um volume maior de meio de produção, você precisa de um capital inicial maior para meio de produção. Mas para a força de trabalho você continua precisando apenas de 3 shillings. E a força de trabalho consegue trabalhar para além da reprodução desse valor. Então, o cara fala, beleza, ele vai aumentar ali, mas tudo que ele aumenta de capital constante reaparece no produto final. Volta lá para o último que a gente estava. Mais um. Aqui. Olha só, capital constante reaparece aqui. Capital variável reaparece. Só que capital variável reaparece como? Um trabalho novo. Pode ser consumido, é com força de trabalho em ação. E o mais valor é tudo além do necessário. Então, ele vai gastar, 100 horas de capital constante. Se ele comprar uma quantidade de força de trabalho correspondente para consumir essas 100 horas de capital constante, naturalmente vai reaparecer. Só que se ele só usa a força de trabalho no valor, para reduzir o valor dela, não vai ter ganho nenhum. Se ele utiliza a força de trabalho para além desse necessário, vai reaparecer as 100 horas que ele já tinha e um excedente. Então, por isso, inclusive a partir do capítulo 7, o Marx vai considerar que está constante zero. Falar, qual a diferença? Tem de um lado, vai reaparecer do outro, a função dele é só mudar de forma para materializar, e ele vai falar, o que interessa para o capitalista, próximo, então já, é a relação entre o mais valor e o capital variável. É aqui que vai aparecer a taxa de mais valor. A gente pode dizer, é a taxa de ganho, de fato, não a taxa de lucro. A taxa de lucro é uma coisa diferente. Né? Mas, o quanto de fato o capitalista está ganhando aparece pela relação do mais valor em relação ao capital variável. Ou, se a gente quiser ver pela produção, pela relação do mais trabalho sobre o trabalho necessário. Sobre a relação do tempo que o trabalhador trabalha além do tempo necessário para reproduzir a sua força de trabalho. Então, por isso que é a jornada de trabalho que interessa. É o tempo de trabalho abstrato, de fato. O quanto desse trabalho abstrato simplesmente cobre, né, os equivalentes para a reprodução da força de trabalho, e quanto desse trabalho abstrato é extraído na forma de mais trabalho, de mais valor para o capitalista. Então, e assim, essa questão do capital constante é fundamental. O Marx vai falar, é assim que o capitalista vê. Só que quando a gente considera capital constante, o Marx vai só no livro 3 trabalhar. Né? Aí vai ser a taxa de lucro, não a taxa de mais valor. Que vai ter sua importância, sim, mas é aquilo lá que ele fala. É como aparece para a gente na aparência. Não é a essência das relações. Na essência, tudo que o capitalista gasta com capital constante reaparece no produto novo, no novo valor de uso. Por isso que é indiferente. Pode gastar 1 milhão de horas em capital constante. Se ele consegue, né, colocar na mesma proporção
nesse 1 milhão de horas vai reaparecer um novo produto acrescido do valor da força de trabalho e todo o excedente que ela conseguir ir além. Eu acho que eu entendi formalmente. Ótimo, já. Mas eu sinto que eu preciso exercitar a questão matemática, assim, porque eu acho que talvez aí eu consiga, de fato, entender, verificar esse valor adicional gerado. Né? Porque aí eu acho que vai fazer mais sentido. Mas deu para entender assim, que a questão é a extensão dessa jornada de trabalho para produzir além daquilo que é necessário para a subsistência do trabalhador. Assim. Mas eu acho que eu vou procurar mais exemplos, assim, mais práticos para conseguir compreender de fato isso do cálculo. Assim. Eu acho que é isso. Não, e, de novo, é a dificuldade que a gente tem de considerar trabalho concreto e abstrato. É difícil, porque quando a gente pensa na produção, a gente vê só trabalho concreto. Então, a gente vê o trabalhador produzindo camiseta, produzindo valores de uso em geral. Né? O que interessa não é o que ele está produzindo, é o tempo que ele está colocando em uso, de forma produtiva, sem desperdiçar nem o capital constante, nem o seu próprio tempo. Quanto tempo, de maneira ininterrupta, a força de trabalho fica sendo consumida. De fato, independente do que está produzindo. Mas a ideia é que não, todo esse valor, esse trabalho abstrato, encontre um suporte material. Isso precisa ter essa proporção. Por isso que a gente olha para falar do valor da jornada de trabalho. A jornada de trabalho é o quê? É o tempo que a força de trabalho ficou ativa sendo consumida. Né? Ao mesmo tempo, o que o trabalhador estava fazendo? Produzindo um valor de uso. Então, estava também concretamente trabalhando. O que a gente vê? O trabalho concreto. E aí, entra a condição de trabalho, isso é insalubre, uma série de coisas que a gente acha que vai interferir, mas que interfere para o trabalhador, mas que, do ponto de vista do capitalista, é a força de trabalho sendo usada. É só um acaso se ele trabalha com ar-condicionado, se não. As condições de trabalho não interessam para o capitalista. É conveniente para o capitalista. Interessa ele conseguir trabalhar o máximo possível e que esse trabalho tenha um substrato material para se fixar. Né? Que é o mero acaso. Ótimo, entender é parte do processo. É o caminho certo. Mais alguma dúvida? Querem tentar explicar de uma outra forma? Quer tentar você explicar de uma outra forma? E aí você caminha? Tá. Tá, então, assim, para a gente dar um encaminhamento para essa sessão, a gente começou a discutir o capítulo 5 e a gente está até o 9, né? Objetivamente. O que a gente vê é que a forma de produção da vida na sociedade, onde prevalece o modo de produção capitalista, ela se apresenta como uma grande produção de mercadorias. Mas o que de fato mobiliza a produção tipicamente capitalista é a busca, do ponto de vista capitalista, que vai ser chamado de lucro, mas objetivamente falando é mais valia ou mais valor. Como? Como isso acontece? Bom, a gente já viu. Uma coisa é a humanidade produzindo valores de uso. Sempre existiu, sempre vai existir. Uma coisa é a humanidade produzindo mercadorias. Relações sociais de troca espontâneas de valores de uso por aproximadamente o mesmo valor. Quer dizer, mais ou menos aproximadamente o mesmo tempo extremamente necessário para a produção de cada mercadoria. No modo de produção capitalista, a circulação do valor para se tornar capital inicia por um dinheiro investido na compra de mercadorias
que vão produzir outras mercadorias que são vendidas também pelo seu valor e que vão gerar mais dinheiro. O segredo da produção capitalista é descobrir como acontece esse processo a partir da troca de equivalentes. No geral, sempre se entendeu que a ideia era comprar mais barato e vender mais caro, porque isso, de fato, sempre prevaleceu na produção mercantil. Né? O papel do mercador era esse. E aí o Marx também explica como aconteceu a animação, o comercial, essas coisas distintas. Né? E a gente, de fato, começa a entender como se produz esse mais valor, como se reproduz esse valor, é quando a gente volta para o processo de trabalho. E aí, a especificidade do processo de trabalho capitalista é todos os elementos do momento simples do processo de produção sendo propriedade e controle do capitalista. Como que o capitalista faz isso? Bom, tem que anteceder a produção capitalista a transformação de todos esses elementos em mercadoria. Então, é muito fácil ser capitalista. Basta ter dinheiro para comprar meios de produção, matérias-primas e força de trabalho. Qualquer um pode ser capitalista, não é proibido. Basta ter o dinheiro inicial. Então, tendo esse dinheiro, o que o capitalista encontra? Ele encontra matérias-primas e objetos para serem transformados já como mercadorias. É um pressuposto histórico. Ele encontra os meios de produção que ele pode comprar. Ele pode comprar máquina, ele pode alugar terra, tudo que for meios de produção. Né? E ele também encontra o sujeito que vai fazer esse processo de trabalho. E esse sujeito, ele também compra como mercadoria não um sujeito, mas a atividade de trabalho. Então, os elementos que compõem o processo de trabalho no modo de produção capitalista são o objeto matéria-prima, são propriedade capitalista que ele comprou como qualquer outro mercadoria. Ele é um possuidor de mercadoria como qualquer um de nós. Eu comprei é meu. Ele compra os meios de produção como propriedade dele e ele encontra no mercado disponível a força de trabalho, que infelizmente vem com o trabalhador junto, sabe que a competência sofre com isso, que ele possui o controle em todo o modo de produção com classes sociais. Essa é uma das características marcantes da sociedade dividida em classes. As classes que possuem a propriedade dos elementos objetivos da produção têm um controle, que Marx vamos chamar de espiritual, né, da orientação do trabalho. Então, numa sociedade escravagista, são senhores escravos que dizem o que os seres humanos escravizados devem fazer. Uma sociedade feudal, a mesma coisa. Qualquer outra sociedade, uma sociedade capitalista igualmente. A classe trabalhadora é contratada para fazer um trabalho que já vem determinado previamente. Consequentemente, esse produto também é capitalista. Tá, mas como acontece o processo de valorização? Não está mais barato, vende mais caro? Pode não, o último. Não, pode ser o último mesmo, aquele lá da barrinha da trabalhista. Não, na verdade o que ele faz se a gente está pressupondo, né, sempre eliminando as variáveis, a compra pelo equivalente, a venda pelo equivalente. Vai ter desvio, um para mais, outro para menos, estatisticamente o que acontece é isso. É troca de equivalência mesmo. O que o capitalista faz é encontrar os elementos objetivos em média pelo seu valor. Eles vão ser transformados como qualquer outro processo de trabalho e vão conservar o seu valor. Qualquer processo de trabalho de produção de mercadorias. Ok. O que vai ser acrescido nesse produto como valor é o próprio trabalho de transformar. E não é o capitalista que faz, é a classe trabalhadora. Mas com uma força de trabalho sob o comando do capitalista. Porque ele comprou a mercadoria do processo de trabalho, que é dele. Tem alguns limites morais, alguns limites legais, mas é dele. Objetivamente, ele decide o que vai ser feito. O que ocorre é que o produto final é a soma desses valores. Soma do valor da matéria-prima, soma do valor dos meios de produção, soma do valor do trabalho incorporado nesse novo produto transformado. Normal. Comprou o equivalente, vendeu o equivalente. Mas isso não faz sentido para o capitalista. Trocar o mesmo dinheiro pelo mesmo dinheiro ainda arriscando no mercado. Só faz sentido quando a gente observa que
o valor de uso da força de trabalho, que é trabalhar, é trocado pelo seu valor de troca. E o valor de troca da força de trabalho é igual ao valor de troca de todas as mercadorias. É o tempo socialmente necessário para produzir aquela mercadoria. Então, a mercadoria força de trabalho vai variar no tempo, no espaço, idade, habilidade, fazer, né? Cada profissão tem um valor diferente, tempo de formação, enfim, muitas coisas. Mas, no geral, é o suficiente para essa pessoa voltar no outro dia e trabalhar. Tem que estar vivo. Todos os dias. Ninguém está pensando em família, ter filho, um monte de coisa. Está tudo isso envolvido. Então, tem um valor a força de trabalho, que é a própria produção da força de trabalho. Se a gente transforma do ponto de vista capitalista isso em jornada de trabalho, a gente percebe que uma força de trabalho é o equivalente a 4 horas do próprio trabalho. Então, o que o trabalhador vai executar em 4 horas, que ele vai adicionar nos novos produtos, é o necessário para ele se reproduzir. Trabalhando com o exemplo que o Marx dá de dividir a jornada ao meio. Né? Porque o Marx eram 12 horas, você está trabalhando com 8. Uma coisa não está parecendo. Então, a partir daqui, se o capitalista comprar uma força de trabalho que tem um valor 4 horas, colocar para trabalhar por 3 horas, ele está perdendo por cada trabalhador 1 hora todo dia. Se ele colocar para trabalhar 4 horas, ele não está ganhando nada, nem perdendo nada. Se ele colocar por 5, ele já ganhou 1 hora por cada trabalhador. Se ele colocar por 8, 4 horas por cada trabalhador. Se ele colocar por 20, 16 horas por cada trabalhador. O que ocorre é que todo esse período que vai além do trabalho necessário na jornada de trabalho é um trabalho excedente não pago. Isso é a mais-valia, o mais valor. Ela aparece como mais trabalho. E ela adiciona no produto final mais valor. E esse mais valor é apropriado pelo capitalista porque o trabalhador executou enquanto estava como valor de uso do capitalista. Por isso que o controle da força de trabalho é um elemento tão importante. Tudo que o trabalhador faz enquanto contratado pelo capitalista pertence ao capitalista. Simples assim. Contratei o Matheus para dar aula. O Matheus deu aula, ótimo. A mensalidade de vocês é minha. Qual o problema? É assim que funciona no modo de produção capitalista. Sendo isso, as primeiras teorias que vão aparecer já indicam assim, o Marx vai questionar no capítulo 8, uma teoria que vai ficar bem famosa, do Sênio, afirmando que é na última hora de trabalho que se produz o lucro. Por isso, essa teoria, que é uma teoria muito ruim, era uma justificativa contra os movimentos dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho. O que ele argumentava? Vão se reduzir em 1 hora, o capitalismo não tem lucro, não, o capitalismo não tem lucro, não vai mandar ninguém. E aí vocês que estão querendo trabalhar mais vão morrer. Aceitem 1 hora, é 1 hora, vocês só estão ganhando 9 para vocês, querem tirar 1 do pobre do capitalista. Deixem de ser egoístas, pensem na sociedade. Mais ou menos isso que o Sênio falava. Então, você já se sabia que vinha o sobretrabalho o mais valor, antes do Marx. Só que, o que ocorre aqui? Bom, se tem um valor médio para a força de trabalho, e vamos pensar na nossa sociedade hipotética de 4 horas, e o valor de uso é do capitalista, e ele comprou uma mercadoria que está pagando por 24 horas dessa vida. Ele não vai colocar para trabalhar 3 horas, ele vai perder dinheiro. Ele não vai trabalhar. Ele vai trabalhar 4, ele não vai ganhar dinheiro. 5 já é aceitável. Mas por que 5, se ele pode botar 16? O que impede o capitalista de fazer isso? Objetivamente falando. E no capítulo 8, o Marx vai mostrar, desde a ascensão do modo de produção capitalista na Inglaterra, até a classe trabalhadora se organizar, então a gente está falando aqui do século XIV, está 1300 e pouquinho. Até o século XIX, até 1830 e poucos, as primeiras legislações de regulação do trabalho não falavam de salário mínimo ou jornada máxima, como a gente discute hoje. Era o salário máximo e a jornada mínima. Então, a jornada mínima era 16 horas. Eventualmente, 14 horas. Crianças, 14 horas. A pessoa que não está desempregada, então ela vai para uma workhouse,
que depois ficou conhecida como Casa de Horror. Né? E lá ele trabalhava eventualmente de graça, por 16 horas. Então, as primeiras legislações marcam um momento. Primeiro, que a classe capitalista precisa de força de trabalho, e está expandindo a produção. E aí tem que forçar as pessoas a trabalhar objetivamente falando. E por outro, já sabe que a lucratividade, que o seu ganho, o que a gente conhece como mais valor ou mais valia, vem do trabalho excedente. Então, toda a busca é pela ampliação da jornada de trabalho. Radicalmente. É só a partir do século XIX que a classe trabalhadora já está tão numerosa, porque as relações capitalistas vão destruindo as outras formas de produção, artesanal, campesina, não sei o que for. Você já tem um excedente tão grande de classe trabalhadora que aí é possível se organizar e reivindicar limites. Então, quando houve as primeiras conquistas de limite, aí já na década de 1820, mais ou menos, de limite para o trabalho infantil, e aí já é uma classe trabalhadora que começa a se organizar, porque tem um número muito grande, a grande discussão é o que é a infância. E a primeira conclusão é que a infância acaba aos 9 anos. A partir dos 9 pode trabalhar 14, 16 horas, não é um problema. Já nas crianças, porque é bom formar um indivíduo bom, produtivo, que a sociedade precisa. Então, o capítulo 8 é muito angustiante, muito sofrido, mas ele marca exatamente o período inicial do modo de produção capitalista, onde o que prevalece é a mais-valia absoluta. É o quê? Cada momentinho da jornada que extrapola o trabalho necessário. A primeira forma de mais-valia que aparece na história é a mais-valia absoluta, que é a extensão da jornada de trabalho. Também é interessante a gente saber que tem uma outra forma de mais-valia absoluta, que é a intensificação do trabalho. Isso também é mais-valia absoluta. Fazer uma pessoa trabalhar 2 horas em uma também é mais-valia absoluta, porque ela trabalha 2 horas. Mesmo que o relógio marque uma, ela está trabalhando loucamente o dobro do que o normal, do que o aceitável, e aí tem todas as consequências disso. Mas é esse o primeiro processo histórico de formação da mais-valia no modo de produção capitalista. Então, é uma forma muito específica de produzir valores de uso, que é apropriada pela classe capitalista, que encontra disponível no mercado os elementos objetivos e os elementos subjetivos, consegue manter o valor dos elementos objetivos, que é o capital constante, pode voltar um. O capital constante, por que é constante? Porque ele mantém o mesmo valor. Mas, encontrar disponível no mercado uma força de trabalho, que são pessoas que não conseguem produzir a vida sem a força de trabalho por um salário, e que esse capital é variável. A primeira forma de variação é justamente estendendo ou intensificando a jornada de trabalho para além do trabalho necessário, correspondente ao valor da mercadoria de força de trabalho. E aí, na próxima aula, a gente vê a segunda forma de mais-valia, que já é a mais-valia relativa. E aí, é outra forma de haver um ganho nas relações capitalistas. O que é interessante é que, assim, ainda que historicamente a mais-valia absoluta tenha predominado por muitos séculos, e a mais-valia relativa passa a ser predominante no século XIX, uma nunca eliminou a outra. Elas ainda existem. Faz o quê? 2 semanas que a Grécia aprovou a jornada de trabalho de 12 horas e meia. A Argentina voltou a discutir as 12 horas. O Brasil recentemente teve mudança na legislação também, a partir do Temer, também significou uma ampliação da jornada de trabalho. Então, a mais-valia absoluta ainda existe, tanto intensificação quanto extensão da jornada de trabalho. Só que elas vão se combinar. É isso? Só um último elemento, ainda pensando nesse ser inicial, no capítulo 9, é o último da seção da mais-valia absoluta, né? Ainda pegando na sua pergunta, mas aumentar o capital constante, aumenta o capital, a necessidade de capital inicial? Sim. Lembra que, quando o Gabriel terminou de falar do processo de trabalho no capitalismo, falou uma questão inicial de quem é o capitalista, é aquele que, no modo de produção capitalista, une os fatores objetivos e subjetivos. Isso é necessário, mas não suficiente. No capítulo 9, Marx vai colocar uma coisa mais necessária do que unir os fatores objetivos e subjetivos. Ele vai falar, precisa de uma quantidade.
como eu cheguei até a mencionar, essa relação tem que superar as relações medievais, quantitativamente, até que essa quantidade se transforme em uma nova qualidade. Então, não basta simplesmente comprar meio de produção e comprar força de trabalho. Mas só falar, o capitalista só é capitalista de fato quando ele move uma quantidade mínima de força de trabalho em meio de produção. Então, sim, é uma necessidade aumentar esse volume. Né? Não é, infelizmente, não é qualquer um que vai virar um capitalista. Não vou comprar raquinha de cachorro-quente e colocar alguém para trabalhar no meu lugar. Desculpa, primo rico, mas não é assim. Né? Você precisaria uma rede de barraquinhas de cachorro-quente, aumentar o volume. E quando a gente chega no nível 3, que aí volta a considerar a taxa de lucro, a gente vê mais ainda a importância do volume de capital constante, que é uma contradição, que a gente vai ver na semana que vem. Porque o capital constante não produz valor, só reproduz valor. Precisa de capital variável. Mas o desenvolvimento das forças produtivas, já adiantando, semana que vem, força o capitalista a aumentar cada vez mais o volume de capital constante e manter, pelo menos, o mesmo volume. Então, a proporção vai mudando. Isso é uma contradição interna, sim, do capitalismo. Tem consequências. Mas aí a gente vê isso na semana que vem com calma. Mas talvez seja realmente difícil enxergar, porque é contraditório. Mas se é o capital variável que produz valor, né, como assim precisa aumentar o capital constante que só vai reproduzir? Sim, é uma das contradições internas. Vamos lembrar sempre que a contradição faz parte. A gente chegou aqui vendo um movimento de contradições. Contradição entre valor, de uso e valor, contradição da mercadoria com dinheiro, que vai se externalizando e vai movimentando. Então, sim, talvez a dificuldade é contraditória. E aí o capitalismo está tentando mediar essas contradições, mediar. E vai. Certo, pessoal? Certo. Dúvidas, comentários, desabafos, só limite. Vou tentar, que eu acho que talvez ajude a afirmar, né, para conseguir apropriar melhor essa questão do excedente, talvez pegar um exemplo prático, salário mínimo, assim, não sei, talvez alguma coisa nesse sentido possa ajudar, né, a entender. Eu acho que o exemplo mais comum, vamos. Um trabalhador da fábrica da Ferrari, com seu salário, vai comprar uma Ferrari? Não. Mas mesmo ele não produzindo a Ferrari inteira, um parafuso de uma Ferrari, sem sombra de dúvidas, ele não consegue nem comprar o parafuso que ele está produzindo. Não é exatamente isso que acontece. Mas, um exemplo prático. O trabalhador vai receber seu salário e vai constantemente produzir algo que dificilmente ele vai ter acesso. Não só uma questão de preço, mas... Então, talvez... Aqui a gente está pegando muito na parte concreta, trabalho concreto. Mas talvez ajude a pensar que isso daí não vai explicar o valor do trabalho excedente, mas é um exemplo prático do senso comum que a gente usa que pode ajudar nesse momento. O trabalhador da Ferrari nunca vai ter uma Ferrari. Pode saber construir uma inteira. Então, não sei se... Formalmente faz sentido. Agora, com cálculo, acho que para mim isso tem que se sentir melhores. Acho que assim, a mais-valia relativa é mais complicada, mas ela ajuda a gente a enxergar melhor. Na semana que vem, às vezes, quero ler pelo menos o capítulo 10 da semana que vem, e ele não é muito longo, acho que são 9 páginas. Já dá uma base, assim, começa a coisa entrar mais em movimento. O capítulo 10 acho que pode ajudar muito a gente entender essa questão do excedente. Acho que é a dica aí.
Aí, nossa, que empate. Eu vou precisar revisar. Ah, sempre. Está 20 anos nela, foi sempre necessário a leitura. Mas é sinal que deu, então, não serve toda vez. Então, chegamos por aqui. Ano que vem continuamos com mais. Aí semana que vem é o 9 ou 10?